Amém, meu irmão. Eu quero te convidar aí, você abrir a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre o tema fé em tempos de perplexidade. E eu quero te convidar a caminhar comigo em alguns textos bíblicos, um texto que tem sido muito utilizado nesse período de quarentena e de isolamento social, principalmente diante do cenário de notícias que a gente recebe de vários lugares do mundo. Essa semana nós tivemos um dado muito forte, em apenas um dia a Itália teve aí 916 mortos. Eu conversava com um irmão, e eu comentei isso também nas redes sociais, que esse é um número muito grande. Pense aí que nós ficamos chocados com os 300 e alguns mortos aqui em Brumadinho. Isso significa uma Brumadinho em apenas um dia. Claro, são pessoas de idade avançada, são grupos vulneráveis, mas lembre-se, eu gosto muito de lembrar de uma frase de uma pedagoga israelense que eu tive o prazer de ouvi-la em 2006, quando estive em Jerusalém, a professora Shulamit Imber, e ela dizia o seguinte: esqueçam os números, cada pessoa é um mundo. Se cada pessoa é um mundo, meu irmão, nós temos muitos mundos morrendo e temos muitas razões para lamentar diante de um cenário de tanta vulnerabilidade, de tanta melancolia, e a gente não pode se anestesiar diante desse momento de fragilidade. Então, um texto que tem sido muito recorrente, inclusive em orações e meditações. Eu mesmo fiz menção desse texto no BTcast que a gente fez sobre esse momento, né, de luto e sensibilidade que nós estamos vivendo. Para muita gente, agora está chegando aquele momento de, infelizmente, ouvir notícias de algum conhecido, de alguém famoso que foi afetado, infectado, até perdeu a vida com essa epidemia, com esse vírus. Mas agora eu quero meditar com você com um texto aqui que foi até lido pelo pastor Guilherme, um trecho dele no último domingo, mas eu quero mergulhar com você nesse texto. Lamentações de Jeremias. Eu vou ler com você primeiramente apenas o verso 1, capítulo 1, verso 1 de Lamentações. Abra sua Bíblia aí, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 1. Bom, assim diz a palavra do Senhor, e depois eu vou ler outros versos, então você pode manter sua Bíblia aberta comigo. Ela diz assim, a palavra do Senhor: como está solitária a cidade que era tão populosa. A que era grande entre as nações tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. Verso 20. No capítulo 2 agora, verso 20. Então você pode pular para o capítulo 2. Nós vamos ler os versos 20, 21 e 22. Ó Senhor, vê e considera quem tens tratado assim. Acaso as mulheres comerão o fruto de si mesmas? As crianças que trazem nos braços? O sacerdote e o profeta serão mortos no santuário do Senhor? O jovem e o idoso caem por terra nas ruas. As minhas moças e os meus moços caíram à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, massacraste-os sem misericórdia, convocaste os meus terrores de toda parte, como no dia de assembleia solene. Ninguém escapou, nem sobreviveu no dia da ira do Senhor. O meu inimigo consumiu aqueles que eu trouxe nas mãos e criei. Agora vá para o capítulo seguinte, o capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele mesmo me atacou repetidamente com a mão o dia todo. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos há muito tempo. Cercou-me com um muro, de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Meu irmão, minha irmã,
Eu sei que a gente está vivendo um momento extremamente delicado, a gente, infelizmente, vivemos um cenário de muita informação, muito volume de informação e, igualmente, muito volume de desinformação. A gente está vendo um cenário, meus irmãos, de perplexidade, um cenário de sofrimento. Nós ainda estamos, pelo que os números indicam, no início de uma epidemia local, uma epidemia já com características comunitárias, mas o mundo já está, algumas nações do mundo já estão chegando na crista dessa onda epidêmica e outras já estão acalmando aí depois dessa onda. Independente disso, por onde essa onda passou, ela deixou um mar, um oceano de sofrimento, de luto, de lamento por perda de entes queridos, por sistemas de saúde que estressaram, chegaram ao seu limite de funcionamento. A gente viu um impacto, e tem visto o impacto econômico, ainda sem cálculos e sem previsões, mas tudo indica que será um impacto enorme, principalmente nas nações pobres, em comunidades pobres, com pouca capacidade financeira de se recuperar a curto prazo dessa situação. Olha, eu sei que a gente está vendo um mundo muito ruidoso. A internet tem criado um contexto em que a gente tem escutado muitas vozes e fica difícil discernir as vozes. Às vezes, eventualmente, acontece até uma disparidade entre o que cada um fala. De qualquer forma, o que se percebe é que no nosso mundo o sofrimento tem intensificado. E muitos estão sofrendo, às vezes nem é diante do cenário da epidemia, porque talvez você ainda não tenha sentido os efeitos concretos dessa epidemia. Talvez o seu sofrimento seja o sofrimento decorrente desse momento de isolamento. Saudade da comunidade, saudade da família, saudade dos amigos, do convívio social, saudade de circular livremente na sua vida e se ver, de repente, com a sua própria liberdade cerceada pelo bem do outro, pelo bem da comunidade. Ora, eu quero chamar sua atenção para isso, porque num momento como esse, em que nós experimentamos vários níveis e cada um reage de forma diferente a essa situação de perplexidade, me parece que o sofrimento é muito evidente. E me parece, ao mesmo tempo, que o sofrimento, nesse caso, é uma resposta de profundo desconforto diante de uma experiência de desarranjo do seu mundo. Então pense nisso. Pense que você tem uma realidade, que você foi elaborando ela, você foi acreditando nela, uma realidade que parecia relativamente estável, você tinha certa previsão do que você iria fazer, sua agenda estava definida, sua rotina estava desenhada, os fluxos, né, de idas e vindas na escola levando as crianças, indo à faculdade, ao trabalho. Observe como que o seu mundo, o nosso mundo é um mundo que para nós é vendido como um mundo de relativa previsibilidade. Parece que a gente tem um controle sobre as coisas. E de fato, esse é o mundo que nós vivemos. Mas esse mundo ele nos vende igualmente uma ilusão. A ilusão de que é possível ter todo o controle sobre a realidade. É possível controlar as variáveis e tornar relativamente estável a nossa relação com as pessoas e com a vida. Mas pense que o sofrimento ele tem um potencial muito grande de desarranjar a nossa relação com a vida. Desarranjar no sentido literal, no sentido de que, de repente, o que você tinha, os objetos e as relações e as rotinas estavam muito bem posicionadas e sob supervisão constante da sua vida, saem do lugar, a rotina se desloca, o tempo se desloca, a sua relação com o tempo muda, com o que você tem que fazer, com as tarefas, com o dia a dia. Existe, de fato, uma experiência de desarranjo da vida. Mas, ao mesmo tempo, quando nós vivenciamos esse desarranjo, me parece inevitável um grau de perplexidade, de confusão. E nesse volume enorme de informações e desinformações, parece que a experiência de sofrimento e perplexidade intensificam. Eu acho que, diante desse cenário, a primeira pergunta que nos vem à mente, principalmente quem é cristão, e talvez até quem não é cristão, mas que é religioso em algum nível, que tem alguma sensibilidade religiosa, é que parece que o sofrimento exige algum tipo de resposta, algum tipo de explicação. E, de fato, alguns respondem a esse momento de sofrimento e perplexidade com um certo grau de amargura, de ressentimento.
Olha, a prova da perplexidade diante desse cenário de dor é que a gente observa explicações diversas para esse momento de total descontrole diante da vida. Você já viu a variedade de respostas que as pessoas andam dando para essa situação? Alguns vão dizer que é karma, outros vão dizer que é maldição, conspirações políticas, pecado, ilusão, é um problema natural, é um juízo divino. As explicações são diversas, mas uma coisa que nós não podemos negar diante desse cenário são duas: que o ser humano de fato sofre e que o ser humano está inquieto em busca de respostas diante de um mundo que parece sofrer um grande desarranjo. Olha, essa é a única certeza que nós temos de fato diante desse cenário. Certeza a partir do que a gente percebe com os olhos. Mas sejamos honestos, nós vivemos num mundo e numa sociedade que promove uma forte cultura anestésica. Uma cultura que hiperprotege as pessoas. Eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, O Problema da Dor, e C.S. Lewis diz que talvez os homens da Idade Média, homens e mulheres que viviam de maneira tão frequente, tão constante com a perda, em que na maioria as crianças que nasciam morriam, e o luto era frequente, a expectativa de vida era muito baixa. Então eram pessoas que viviam permanentemente convivendo com a dor da perda. Então era uma geração de homens e mulheres que, apesar do sofrimento, eram homens e mulheres profundamente resilientes, com alguma capacidade de resposta à adversidade. Eram homens e mulheres que não pretendiam controlar o mundo para tornar o mundo curvado diante da sua vontade, mas eles se colocavam diante do mundo de maneira relativamente passiva, humildes, sabedores que eles não tinham controle sobre o mundo em grande medida e que a melhor resposta seria criar uma estrutura interna para lidar com a realidade e não tentar mudar a realidade para a sua própria vontade. Claro, numa cultura como essa, C.S. Lewis diria, se esses homens medievais vissem a maneira frágil com que nós respondemos à dor e à perplexidade, eles talvez ririam de nós, ririam da nossa fraqueza, ririam da nossa cultura que hiperprotege as pessoas. Olha, a sociedade dos nossos dias, ela não tem a capacidade de oferecer uma história para as pessoas que dê às pessoas alguma capacidade de resposta à dor e ao sofrimento. Nos falta uma história. E no lugar de uma história nos foi vendida uma utopia. Qual a utopia? A utopia de que todo o nosso empreendimento sempre dará certo, a utopia de que o nosso mundo é seguro, que o nosso mundo é estável. E isso acabou criando uma bolha em que nós temos formado uma geração constante de pessoas com pouca capacidade de dar respostas adequadas à dor e à adversidade. Concorda comigo? São pessoas frágeis, indivíduos frágeis. Então nós nos tornamos mais intolerantes à dor. E a gente sabe que existem várias respostas diante da dor e da perplexidade. Eu vou citar aqui algumas respostas possíveis. Existe uma resposta masoquista, em que você pode olhar para a dor, como os estoicos, e dizer, quer saber de uma coisa? Vamos abraçar a dor. Ela é virtuosa, ela produz virtude, ela é uma dádiva. Vamos abraçar a dor e encarar a dor como uma coisa boa. Vamos tentar atribuir bondade ao sofrimento. Seria uma resposta masoquista, estoicista. Talvez você esteja procurando dar uma resposta cínica à dor, admitindo que é isso mesmo, a vida é assim mesmo, é uma grande desgraça isso que nós vivemos aqui, é uma grande loucura, viver é uma loucura, nada disso faz sentido, e a dor está aí, como dizia Richard Dawkins, né? Esse ateu 2.0, de que talvez a gente tenha desconforto com a dor porque a gente ainda é infantil, tentando dar explicações para a dor. A dor é um efeito colateral de processos caóticos e processos que estão aí dentro de determinadas relações evolutivas, naturais. Talvez você dê uma resposta ressentida. Você quer responder à dor com revolta, com indignação, com desprezo. Você quer responder à dor com um ressentimento profundo, com a mágoa, com a amargura. Talvez a sua resposta a esse cenário de dor e sofrimento seja uma resposta hedonista. Você quer fugir da dor pelo prazer.
você quer se refugiar no prazer, ter ao máximo, explorar ao máximo a capacidade que o seu corpo oferece de dar prazer a você, ou que os bens de consumo te oferecem. Não é à toa que muita gente nesse cenário responde à dor e ao desamparo e à solidão, à perplexidade com novos vícios, ou com velhos vícios, velhos hábitos, que tentam te arrancar da realidade, ou você tenta se anestesiar da realidade da dor. Ou talvez você esteja procurando nesse momento alívio por uma explicação racional. Talvez agora você esteja aí querendo entender por que Deus fez isso, como se uma resposta a essa pergunta tornasse a sua dor menos aguda. A grande verdade, pessoal, é que nós vivemos um cenário de distopia. O que significa isso? Nós vivemos um cenário de desilusão do nosso sonho americano, de felicidade, de autorrealização, de estabilidade dos nossos projetos. Nós estamos vivendo um grande cenário de desencantamento. E o cristão? Qual é a resposta cristã para esse cenário? Nós lemos Lamentações. Lamentações começa dizendo que a cidade de Jerusalém está solitária. Pensa no profeta olhando para Jerusalém em chamas. Pensa no profeta olhando para os jovens, os velhos, caindo pelo caminho, jovens sendo levados em grilhões para o cativeiro. Pensa no profeta olhando para o templo, o santo templo do Senhor, em chamas, os sacerdotes mortos na porta do templo, as mães com fome. Pense num cenário de total desarranjo e perplexidade, sofrimento e dor para o profeta. O que a gente precisa entender enquanto cristãos olhando para esse texto é como que o profeta está profundamente engajado em fazer uma anatomia da sua dor. Escute isso. O profeta não se priva de um encontro real com a dor e o sofrimento que ele está encarando. Ao contrário, ele descreve a dor numa riqueza de detalhes tão profunda e tão grande que ele poetiza a dor dele. Ele coloca essa dor dentro de uma moldura de poesia, quase um cântico. Mas é um cântico de lamento, é um cântico em notas menores, é um cântico em que você escuta o gemido do profeta. É quase que você vê a cena do profeta pranteando, lamentando um mundo que está em ruínas. Mas o profeta não se priva de uma imersão real na sua dor. Ele diz claramente que ele é um homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele vê claramente que existe amargura e aflição no seu coração. Agora observe, o que diferencia o profeta de qualquer outra resposta secular, não cristã, para o sofrimento, é que o profeta é muito honesto. Ele não encara o sofrimento como uma dádiva, no sentido de ser uma coisa prazerosa. Ele encara o sofrimento com grande perplexidade e dor, e descreve o sofrimento. Mas a diferença é que ele faz essa anatomia do sofrimento com o bisturi da esperança e não com a faca do ressentimento. Ele não quer tratar a dor e o sofrimento como um açougueiro que corta carnes em pedaços e pedaços que nascem da amargura. Não, ele está dissecando o seu sofrimento como um habilidoso cirurgião com o seu bisturi e dando nome a cada parte da sua experiência. Mas esse bisturi, essa capacidade de discernir a sua dor e o seu sofrimento de forma honesta, de dar nome para a sua dor, nasce de um profundo senso de que Deus tem o total controle sobre todas as coisas. Observe, isso não significa que o profeta não tenha dúvidas. Ao contrário, ele até diz, eu estou orando e o Senhor ignora a minha oração. Meu irmão, talvez esse seja o momento de você separar o momento da sua vida, desse momento de culto, para apresentar a Deus em lágrimas a sua dor, a sua solidão, a sua sensação de desamparo. Muita gente passando por essa semana ainda não conseguiu processar essa experiência, não conseguiu processar tanta informação recebida. Mas escute, lamento é a anatomia da dor feita com o cirúrgico bisturi da esperança. Cristãos oferecem uma história, atenção para isso, uma história em que o sofrimento, ele finalmente é reconhecido como dor autêntica, mas nós rejeitamos o ressentimento.
Rejeitamos o ressentimento porque essa história é a história de Deus. Essa história para nós é uma história que é lida a partir do próprio Cristo, que não se privou do lamento na cruz e não se privou de descrever a sua dor, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo que disse que, se fosse possível, que Deus, o Pai, passasse desse, o livrasse daquele cálice de dor. Mas ele abre mão da sua própria vontade, apesar da sua explícita confissão e lamento, ele abre mão da sua vontade e diz: contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Olha, queridos, Cristo é uma espécie de... Cristo tem o poder de transformar a nossa dor e a nossa adversidade, a nossa perplexidade em virtude. Cristo tem o poder de transformar cada momento de dor e experiência real com desconforto em virtudes que glorificam o nome de Deus no mundo. Às vezes nós nos perguntamos por que somos tão frágeis. É porque nos faltam adversidades. E aí eu gostaria de citar aqui uma frase clássica do pastor John Piper, quando ele diz: não desperdice o seu sofrimento. Meu irmão, não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice a sua adversidade. Não desperdice as tentações que você está agora se deparando. Não desperdice. Se aproprie do Cristo vivo e dê uma resposta esperançosa, não sem lamento. Eventualmente você irá lamentar. Mas não confunda o lamento com a murmuração. Não confunda o lamento e a resposta esperançosa que você precisa dar a isso com o ressentimento. Eu queria apenas encerrar essa reflexão com você lendo um texto de Paulo em Romanos capítulo 5, em que o apóstolo dos gentios, Paulo, diz o seguinte, capítulo 5, verso 1 de Romanos: portanto, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos, observe o texto, na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, meu irmão? Olha, eu quero de verdade que você acolha essa palavra no seu coração, nesse momento em que você é tentado a olhar para a vida e ser cínico. Mas preste atenção nisso. O desarranjo dessa utopia pode ser providencial. Deus pode providencialmente ter colocado a gente nessa situação para que a gente olhe para a vida com a expectativa adequada. Um coração que repousa na esperança e lida com o mundo e a vida temporal desapegado, com um engajamento na vida que é prudente e que está enraizado em superiores promessas, que está ancorado naquela âncora que vai para além do véu, a âncora da esperança, que nos dá estabilidade mesmo diante da variedade das ondas na qual o nosso barco navega. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse é o momento que a tua igreja, Pai, apesar de isolada em pequenos grupos, famílias, alguns sozinhos em casa, outros distantes da família, Pai, famílias que estão separadas em força desse evento, nós queremos aqui declarar, ó Pai, claramente que nós temos como igreja a presença de um Consolador. Nós temos a presença de um Espírito que dá testemunho de Jesus. E que nós não estamos sós, mas somos consolados pela realidade de Jesus. Apesar de estarmos distantes fisicamente uns dos outros, nós estamos em unidade uns com os outros, num só corpo, num só Espírito. Não somente entre nós da igreja local, dessa igreja brasileira, mas em unidade com todo cristão no mundo que parte o pão. Com todo cristão de todas as eras que partilhou desse único pão, que é o próprio corpo de Cristo,
que foi moído pelas nossas iniquidades na cruz do Calvário. Que o teu Espírito, Pai, o Espírito Santo, dê testemunho da presença de Jesus agora, em cada um desses lares que estão aqui nos escutando e nos assistindo. Que a presença do Senhor seja consistente e que o Senhor, Pai, nos dê hoje esse consolo da saudade que nós sentimos de estarmos juntos, congregando e partilhando da Tua palavra em nossa comunidade de fé. Pai, que o Senhor nos console, ó Pai, da falta que faz estarmos juntos como igreja, da falta que faz, ó Pai, ver o sorriso do meu irmão, da minha irmã, de ver, ó Pai, a acolhida, de escutar as vozes familiares e ver aquele sorriso, aquele rosto familiar. Como sentimos falta disso, Senhor. Mas que o Senhor console o nosso coração de tudo isso, com essa presença misteriosa do Teu Espírito conosco, que dá testemunho da realidade de Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.